Deixa eu só começar a gravar aqui. Perfeito, agora já começou. Tá? Então, quando a gente trabalha com logaritmos, tá? Quando a gente começa a trabalhar com exponencial, desculpa, o meu objetivo qual é? Deixar as bases iguais. Mas como nós acabamos de ver, né, a gente acabou de fazer um exercício agora onde não tinha como deixar as bases iguais. Eu tinha uma exponencial assim, ó, de um lado da exponencial eu tinha 2 e do outro lado eu tinha 1,13 elevado a t. Ou seja, isso é uma equação exponencial, né? A variável aparece no expoente, só que eu não vou conseguir deixar essas bases iguais nunca, não tem como. Tá? Então, para resolver esse tipo de exponencial, foi inventado o logaritmo. Tá certo? O logaritmo ele serve para quê? Para resolver as equações exponenciais onde eu não consigo deixar as bases iguais. Tá certo? Então, para isso é que foi inventado o logaritmo. Então, vamos começar o nosso trabalho aí com log. Só me dar um segundo para a gente começar a trabalhar. Gente, o logaritmo ele ainda tem várias aplicações, tá certo? Tu vai fazer um financiamento, tu vai calcular quanto tempo um medicamento vai agir no teu corpo. Tudo isso são trabalhados com logaritmos, tá? Tem fórmulas que trabalham com logaritmo. Aquela escala Richter que tu escuta falar, né, no jornal, teve um terremoto que atingiu 6 pontos na escala Richter. Que escala é essa? Isso é uma escala logarítmica, tá certo? Hoje em dia, com a Covid, muitos cientistas mostram gráficos onde a escala é logarítmica. Por que é uma escala logarítmica? Tu usa a escala para ela caber no teu gráfico para tu poder explicar ela. Tu diminui os números, né? Tu vai ver depois como é que a gente faz isso, para que caiba no teu gráfico para tu poder explicá-lo. Tá? Então, existem várias aplicações ainda para os logaritmos. Tá? A gente vai começar, então, a falar sobre logaritmo. Log. A primeira coisa que a gente vai falar sobre logaritmo é a definição. Definição de log. Então, a gente vai começar assim, ó. Um logaritmo de um número B na base A. Oi? Tá compartilhando a tela? Claro que não, cara. Parabéns para mim. Eu empolgado aqui escrevendo. Pois é, faz um tempinho já. Eu teria empolgado escrevendo aqui, vocês não assistindo nada. E nem para me falarem, tudo rindo na minha cara. Eu achei que, sei lá, tu tava fazendo tudo. Sacanagem isso. Isso é sacanagem. Sem compartilhar aí fica difícil, né? Ó, definição de logaritmo. Agora sim, nem uma bobada. Logaritmo de B na base A é igual a x, C e somente C, A elevado a x é igual a B. Então, o que acontece, ó? Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Esse carinha aqui é chamado de logaritmando. Esse carinha aqui embaixo é chamado de base. E o x é o que a gente chama de logaritmo. O que é o logaritmo? O logaritmo é um número que eu elevo a base para deixar ela igual ao logaritmando. Ó, tu faz assim, ó. A elevado a x igual a b. Tá? É isso que a gente faz sempre. Só que olha aqui, ó, o teu logaritmo, ele gera uma equação o quê? Que tipo de equação é essa? Exponencial. Tá? Então, ó, a base da exponencial, ela tem que ser o quê? Um número maior do que zero.
A base da exponencial tem que ser o quê? Diferente de 1. Então, se essa base é maior do que 0 e diferente de 1, automaticamente esse b vai ser o quê? Se eu estou pegando um número positivo e elevando a qualquer outro valor, a resposta produzida por ele vai ser um número o quê? Positivo. Essas três coisinhas que a gente está escrevendo aqui, ai, não é isso que eu quero, eu não queria apagar. Eu não queria apagar, meu filho. Esse carinha aqui, ó, tem que ser maior do que 0. Então, automaticamente, gente, né, ó, ai, apagou de novo. Deixa eu riscar aqui primeiro. Estas três coisinhas aqui, nós chamamos de condição de existência do logaritmo. Um logaritmo, para existir, tem que ter a base maior do que 0 e diferente de 1, e o logaritmando maior do que 0. Tá? Essas são as três coisas fundamentais nos logaritmos. Na aula de hoje, o que vai acontecer? Nós vamos pensar assim, ó. Exemplos. Exemplos. Eu vou pegar o exemplo A. Logaritmo. Estou inventando, tá? Logaritmo de 16 na base 2. Isso aqui vai ser igual a x. Tá? O que eu quero que chame a atenção de vocês? 2 na quanto dá 16? Na 4. Então o x vale 4. Ah, eu posso fazer de cabeça? Pode, sem problema. Mas se eu não fizer de cabeça, eu vou aplicar a definição. Olha aqui, ó. Como é que eu aplico a definição de logaritmo? Olha aqui, eu vou aplicar a definição bonitinho, ó. 2 elevado a x é igual a 16. Então, eu vou aplicar, ó. Logaritmo de 16 na base 2 é igual a x. 6 somente c, 2 na x é igual a 16. O que era um logaritmo gerou uma equação o quê? Exponencial. Então, o que vai acontecer? 2 na x igual a 16, que é 2 na quanto? 2 na 4. Bases iguais simplifica, x igual a 4. O que isso significa? Que o logaritmo de 16 na base 2 vale 4. É assim que a gente calcula logaritmo. Olha aqui, letra B. Vamos fazer um outro exercício. Sem minha caneta funcionar. Não funciona. Não funciona quando ela quer. Letra B. Logaritmo. Vamos pegar assim. 125 na base 5. Isso dá x. O que eu tenho que pensar? Olha aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Qual é a base do meu logaritmo? Base é esse númerozinho de baixo, ó. 5. Qual é o logaritmando? 125. Qual é o logaritmo? X. Então é ele que eu quero calcular. É ele que eu tenho que calcular. O logaritmo de... A gente lê assim, logaritmo de 125 na base 5. Isso é igual a x. Aplica a definição, ó. 6 somente c, isso é verdade. 6 somente c, apliquei a definição, ó. 5 elevado a x é igual a 125. Gerou uma equação exponencial, ó. 5 na x é igual a 125. Puxa para um canto 125. Divide por 5 dá 25. Divide por 5 dá 5. Divide por 5 dá 1. É a mesma coisa que 5 elevado a 3. Bases iguais simplifica. X igual a 3. Pronto. Então, o logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Por que é igual a 3? 5 elevado a 3 é igual a 125. Até aí, difícil? Achei tranquilo, esperava uma coisa horrível. Por enquanto, tranquilo, né?
log. Por enquanto, tranquilo. Aí tu olha as listas e tu toma um susto. Pois é, eu achei que é o que a gente viu até agora, basicamente, só que escrito de outra forma, né? Sim. Olhei a lista. Vou preservar um pouquinho minha conversa. O que foi? Eu não consegui escutar, Nikiele. Eu não olhei a lista ainda. Ah, tu não viu a lista ainda? Não tem problema. Olha aqui, ó. Logaritmo de 1000, aí a base não aparece, né? Se vocês olharem numa calculadora, deixa eu até ver no celular, no computador, como é que aparece no computador. Deixa eu ver aqui. Aparece só o log e o logaritmo neperiano no meu computador. Olha aqui, ó. O que acontece? Aparece assim, ó. Logaritmo de 1000 igual a x. Sempre que a base não aparecer, gente, é porque a base é 10. Tá? Assim como quando a gente faz uma raiz quadrada, quando eu faço assim, ó, raiz de 3, eu não coloco o 2 aqui, né? Para indicar que a raiz é quadrada. Eu só escrevo assim, ó, raiz de 3. Por quê? Porque fica subentendido que aqui é o 2. Por quê? Porque a raiz quadrada é a raiz mais utilizada. Tá? Então, para facilitar, para não precisar escrever aquele 2 ali, se convencionou. Sempre que não apareceu o 2, é porque a raiz é quadrada. Com logaritmos é a mesma coisa. O logaritmo que vocês têm na calculadora do computador, nas calculadoras científicas, são os logaritmos decimais. Ou seja, são logaritmos que a base é 10. Tá? Então, sempre que não aparecer a base ali, é porque a base é 10. Tá certo? Isso vai acontecer. Não apareceu a base é 10. Então, como é que eu faço o cálculo agora? Vamos ver se o vermelho vai funcionar. Ó, funcionou. Eu vou fazer o cálculo normalmente. Eu posso até pensar, 10 na quanto dá 1000, gente? 10 na? 3. 10 na 3. Então, vai dar, o x vai dar 3. Mas posso fazer o cálculo. Ó, boto o 10 aqui só para chamar a atenção de vocês. Não precisa. Ó, 10 elevado a x igual a 1000. 10 elevado a x igual a 1000, que é quanto? 10 elevado a 3. Ó, simplifiquei. X igual a 3. Tudo bem? Letra D. Ô, Dani, mas eu acho que me confundi, mas o número de baixo do logaritmo, se não tivesse nenhum número, não era 2? Não, é 10. É 10. É o logaritmo decimal. Logaritmo decimal. É na raiz, né? A raiz mais utilizada, Lucas, é a raiz quadrada, né? Então, por isso que a gente usa, não precisa colocar, né, o 2. Agora, nos logaritmos, o logaritmo mais utilizado é o 10. É o logaritmo na base 10. Tu pode olhar até no computador, né? Tu pode olhar no computador ali, ó. Se tu tá no computador, abre a tua calculadora ali, ó. Escreve 1000 e aperta log. Deu 3. Né? Se fosse 2, daria muito mais, né? Teria que ser o log de 8 na base 2 que dá 3. Quando não aparece a base do logaritmo é 10. Ó, o próximo, logaritmo de... Vamos inventar um aqui bonitão. De 2 na base 2. Dois na quanto dá 2? 2 na 1? 2 na 1. Então, quanto que vale aquele x? Vale 1. Então, eu posso aplicar a definição. Não precisa decorar, tá, gente? Não precisa decorar. Ah, eu não lembro? Aplica a definição, ó. 2 elevado a x igual a 2.
Ó, aqui não tem nada, é 1. Eu posso simplificar as bases. X igual a 1. X igual a 1. Gente, aqui eu vou puxar uma letra E. Log de 10 na base 10. Quanto é que dá? Posso aplicar a definição. Sem problema. Se eu aplicar a definição aqui, ó, não apareceu nada, é 10. Apliquei a definição. 10 na x igual a 10. Simplifica, simplifica. Quanto é que vale o x? X igual a 1. Se eu colocasse logaritmo de 3 na base 3, logaritmo de 4 na base 4, logaritmo de 5 na base 5, o que a gente pode concluir? Se o número de baixo, que eu não lembro não, se o número de baixo é igual ao número de cima, a resposta é 1. Isso, não precisa decorar. Mas vamos melhorar a tua fala, Lucas. Como é que é o número de cima? Como é que é o nome dele? Logaritmando. Qual é o número de baixo? Base. Então, sempre que o logaritmando for igual à base, a resposta vai ser quanto? Vai ser 1. Isso a gente chama, Lucas, de consequência da definição. É uma consequência da minha definição de logaritmo. Então, a partir da definição, o que acontece? Sempre que o logaritmando e a base forem iguais, eu vou colocar assim, ó, logaritmo de A na base A. Ou seja, sempre que o logaritmando e a base forem iguais, a resposta vai dar 1. Sempre. Isso vai acontecer? Sempre. Tá? Mas não precisa decorar. Se eu souber, ótimo. Se tu não souber, tu aplica a definição e pronto. Não tem problema. Não há necessidade de decorar. Letra F. Logaritmo de 1 na base 5. Vai ser igual a x. 5 elevado a quanto dá 1? A 0. 0. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só conseguir pegar uma outra cor. Peguei. Ó, aplica a definição. Ó. 5 elevado a x igual a 1. Apliquei a definição. Ó. 5 elevado a x igual a 1. As bases não estão iguais. O que a gente conversou lá na exponencial? Olha como é importante a exponencial. 5 na x é que eu posso trocar por 5 elevado a 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 é 1. Bases iguais simplifica. X igual a 0. Certo? Letra G. Log de 1 na base 3. Log de 1 na base 3 é igual a x. Como é que eu posso fazer? 3 na quanto dá 1? Na 0. Então também isso é uma consequência. Perfeito, Ingrid. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Consegui escrever. Ó, 3 elevado a x igual a 1. Então, olha o que acontece. Vai ficar 3 elevado a x igual a 1. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 0. Né? X igual a 0. Então, qual é a consequência que eu posso escrever aqui? Observação. Que logaritmo de 1, em qualquer base A resposta vai ser 0. Por quê? A elevado a 0, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Tá, mas se a base for 1, aí não é 0. Aí pode ser qualquer. Ingrid, vamos lá na nossa definição. É diferente de 1. Não pode ser 1, senão não é uma exponencial.
não forma exponencial. Então, aqui eu tenho uma outra consequência da definição. Tem uma outra consequência da minha definição. Vamos pegar um outro exemplo. Logaritmo. Deixa eu escrever aqui. 2 raiz cúbica de 4 na base 8. Isso aqui é igual a x. Pronto, vamos melhorar um pouquinho essa exponencial, esse logaritmo. Agora, 8 na quanto dá 2 raiz cúbica de 4? Puxa, agora complicou, né? Não é tão simples assim como os outros exemplos que eu dei. Aqui a gente já vai ter que partir para a exponencial e calcular. Olha aqui, ó. Deixa eu só ver. Bom, apareceu a escrita aqui, ó. 8 elevado a x é igual a esse trambolho aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 8 elevado a x igual a 2 raiz cúbica de 4. O que eu faço com 8? Fatora. 8 é 2 na quanto? 2 na 3. Tudo isso elevado a x. O 2, aqui eu tenho duas saídas. Ou eu pego esse 2 e jogo para dentro da raiz e deixo ele elevado ao cubo. Posso fazer isso? Posso. É uma saída. Né? Ó, poderia fazer isso, né? Já que ele está fora da raiz cúbica, eu posso jogar ele lá para dentro, ó, e escrever assim, ó. Boto a raiz cúbica, boto o 2 ao cubo, que é este 2 aqui, que eu joguei ele para dentro da raiz, novamente. E o 4, o que eu faço com ele? Escrevo 2 ao quadrado. E aí eu poderia escrever assim, ó, 2 na 3x é igual a 2 na... Aqui conserva a base e soma os expoentes. Ó, dentro da raiz cúbica. Tudo bem? Aqui já apareceu uma exponencial mais elaborada para resolver, ó. Então, o que eu tenho? Eu vou ficar com 2 na 3x é igual a 2. Toda a raiz ela gera um expoente fracionário. 5/3. Finalmente, consegui deixar as bases iguais. No momento que eu deixei as bases iguais, tu trabalha com os expoentes. Tudo bem? E o que eu tenho? Eu vou ficar assim, ó, com 3x é igual a 5/3. Para não passar dúvida, eu vou pegar esse 3 que está dividindo aqui e vou passar multiplicando. Ficaria, eu vou escrever aqui do lado, ó, 9x igual a 5, x igual a 5 nonos. Então, 8 elevado a 5 nonos vai ser igual a 2 raiz cúbica de 4. Só que esse não é tão simples assim para resolver. Esse é um pouquinho mais complicado. Tudo bem? E vamos para o I. Log de 25 na base x é igual a 2. Agora mudou. Agora mudou. Por que que mudou? Porque a minha variável, o meu x que eu quero calcular, ele está no logaritmo. Antes ele estava no logaritmo. Agora ele está na base, a minha variável. O que eu preciso calcular está na base. Então, para aí. Vamos voltar lá na definição de logaritmo. Aqui é bom, por isso que eu posso puxar o quadro. Olha lá. Eu vou lá na definição de logaritmo.
Essa base aqui, ela tem uma restrição. Ela não aceita qualquer valor, né? Ela não aceita qualquer valor. Ela tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado. Ó, quando eu quero calcular o logaritmando, o logaritmo, que foi o que eu calculei até agora com vocês, eu nem me preocupei. Eu fui aplicando a definição e era isso. Deu para bola. Só que agora, o meu x apareceu na tua base. Então, e esta base aqui, o que tem que acontecer com esse x? Antes de começar a fazer conta, eu já vou... Para aí, né? Vamos... Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu vou escrever aqui, ó. A condição para que esse logaritmo exista é que o x seja maior do que 0 e x tem que ser diferente de 1. A base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Isso aqui tu deixa guardado. Deixa guardado. Por quê? Porque daqui a pouco isso aqui vai ser importante. Então agora eu vou começar a resolver a minha equação, o meu logaritmo. Ó. Vou aplicar a definição. Ó. X elevado ao quadrado. Ó, vou aplicar a definição de logaritmo. X elevado ao quadrado, tá? Tem que ser igual a 25. Repara, eu não caí numa exponencial agora. Eu caí numa equação de segundo grau. Tá? E o que vai acontecer na equação de segundo grau? Está elevado ao quadrado, eu posso extrair a raiz quadrada. Ó, e aí eu coloco um mais ou menos na frente. Vai aparecer mais ou menos raiz de 25. X igual a mais ou menos 5. Tudo bem? Só que quando eu chego nesse mais 5 e menos 5, a solução seria, né, a solução dessa equação seria menos 5 e mais 5. Só que o que eu tenho que tomar cuidado? Eu não posso escrever essa solução sem levar em consideração a minha condição de existência. A minha condição de existência, ela prevê que o x tem que ser o quê? Maior do que 0 e diferente de 1. Menos 5 é maior do que 0? Não. Então, ó, essa solução aqui eu risco fora. Essa não serve. A única solução que serve é o 5. Tá? Ó, 5 elevado ao quadrado dá 25. Algebricamente, se tu fizer... Ah, Danner, mas menos 5 elevado ao quadrado também dá 25. Só que, por definição, a base do teu logaritmo ela tem que ser o quê? Positiva. Então, o menos 5 ele cai fora. Tá certo? Eu não posso utilizar o menos 5. A minha única solução é o mais 5. Tu sempre vai ter que fazer essa condição de existência sempre que a tua variável aparecer ou no logaritmando ou na base. Dúvidas, perguntas? J. Pro J. Tá certo? Ó, repara, aqui não caiu em exponencial, caiu numa equação de segundo grau. Olha o que está acontecendo na próxima. Logaritmo de x menos 1 na base 2, x ao quadrado menos 1 na base 2, tem que ser igual a 3. O que está acontecendo aqui, gurizada? Mesmo processo, olha ali, ó. Onde é que apareceu o teu x que tu tem que calcular?
no logaritmando. Ixi, vamos lá em cima, lá na definição de logaritmo. Vamos lá na definição de logaritmo. O logaritmando aceita qualquer valor? Vamos lá, olha aqui, ó. Lá quando eu defini logaritmo, ó, logaritmando é o b. O b tem que ser o quê pela condição de existência? Maior do que zero. Então, gente, e para aí, antes de fazer, eu vou começar, desculpa. Desculpa, gente, eu deixei aqui no celular, acabou. Tocando. Olha só, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Esse x ao quadrado menos 1 na base 2 igual a 3, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, a primeira coisa, condição de existência. Ó, condição de existência. Ai, meu Deus. Vem aqui, minha filha. Ó, condição de existência. Quando que eu tenho que fazer a condição de existência? Novamente, sempre que tu tiver que calcular o logaritmando ou a base. Então, este logaritmando aqui, ó, esse x ao quadrado menos 1, ele tem que ser maior do que zero. Deixa guardado. A gente nunca sabe quando vai precisar dele. Tá? No final, a gente vai precisar para verificar a minha solução. Olha aqui, ó. O que eu faço? Aplica a definição de logaritmo. Ó. 2 elevado a 3 é igual a x ao quadrado menos 1. Lá vou eu. Ó. 2 elevado a 3 é igual a x ao quadrado menos 1. Certo? O que vai acontecer? 2 elevado a 3 é 8. Né? Igual a x ao quadrado menos 1. Esse menos 1, eu vou botar aqui, mais 1 é igual a x ao quadrado. 9 igual a x ao quadrado. Está elevado ao quadrado, passa extraindo a raiz quadrada. Mais ou menos raiz de 9. X vai dar quanto? Mais ou menos 3. Esse é o teu valor do x. Pode ser menos 3, pode ser mais 3. Só toma cuidado. Porque aí tem uns tarados que dizem assim, ah, Daniel, deu menos 3. Menos 3 não serve. Para aí. Coloca o menos 3 aqui no lugar do x. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1, 8. 8 é maior do que zero? É. Verificou. 3 ao quadrado, 9. Menos 1 dá 8. Então, o menos 3 serve e o 8. Não é porque o x deu negativo que não serve. Tá ligado? Olha aqui, ó. Se tu achou menos 3, mas a condição de existência é que x ao quadrado menos 1 tem que ser maior do que zero. Quanto que vale o x? Menos 3. Menos 3 ao quadrado, ó. Ó, até vou escrever aqui para ficar bem explicadinho, ó. Tá aí. Olha o que acontece. Tu achou duas soluções. Tu achou... Ai, meu Deus. X igual a menos 3. Olha o que vai acontecer se o x for menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 1. Isso é maior do que zero? É verdadeiro. Se o x for igual a 3, 3 ao quadrado menos 1 é maior do que zero? É verdadeiro também. Ou seja, deixou verdadeiro para as duas. Tá? Olha a diferença aqui, ó, da questão anterior que eu fiz. Ó. Eu tinha achado menos 5 e mais 5. Menos 5 é maior do que zero. Ó. Aqui a condição de existência era que o x tem que ser maior do que zero. Então, como eu tinha achado menos 5, já caiu fora, já não serve. Agora, neste exemplo aqui, ó, eu quero que o x ao quadrado menos 1, que é o logaritmando, tem que ser maior do que zero. Como eu achei menos 3, menos 3 ao quadrado menos 1 é maior do que zero? É. Então, verificou. A solução deste logaritmo, qual é a solução? São os números menos 3 e mais 3. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Nós precisamos tomar cuidado com as condições de existência.
Dúvidas, perguntas?